Fala Danaba. Oi. Fala Danaba. Oi. Fala Danaba, fala já. Oi. Todo mundo quer saber. Ô, Martinha. Fala Danaba, fala já. Viu seu time se Fala, fuder. Trica. Fala, Quintino. Fala Danaba, fala já. Fala, Trica. Todo mundo quer saber. Vai, Meira. Fala Danaba, fala já. Oi. Viu seu time se fuder. Fala Danaba, fala Danaba. Fala Danaba. Fala da Naba. Fala da Naba e trouxas. Freguês do Cuiabá. Quem tem que falar Bambi. da Naba é o Mano e a Letícia, porque o Cuiabá ganhando ferrou o Corinthians. Não ferrou nada, tá atrás do Corinthians ainda, É, vai otário. ter um jogo a menos, Tá trouxa. atrás do Coringão, não importa. vai ter Pode um jogo ganhar a menos. pra Deu uma pelo menos chegar sobrevida, perto. né? Ô, Marcos, Pra chegar perto. eu vou deixar pra Chupa, você Trica. abrir o comentário sobre Nível o jogo. de ódio do jogo, Marcão. As Nível palavras de, ódio. Luiz Gustavo, É. que resumiu bem toda a situação. Vergonhoso que o São Paulo fez em campo. Lá no Vergonhoso? campo. Ele falou, foi uma Perderam as duas do vergonha. Cuiabá, hein? O Luiz Gustavo falou, foi uma vergonha que nós fizemos aqui. Uma vergonha, né? E o mais preocupante dessa história toda é a entrevista do Zubeldia, né, Marcos? Que ele fala que temos que corrigir algumas coisas, da porta pra dentro, conversar pra saber o que tá errado. Pô, se o cara que dirige o São Paulo sabe o que tá errado dentro de São Paulo, né, Marcos? E falou, vamos, pra classificar pra Libertadores, mas vai ser muito difícil. Então é meio estranha essa entrevista coletiva do Zubeldia. Eu fiquei meio assustado com essa entrevista, Marcos. Bom, primeiro que ele corrigiu o que tá errado é ele. Já começa por aí. Eu tenho descido a madeira nele aqui, ô Motinha, algumas semanas aí, o nosso querido Carpini argentino. Né? Mas hoje eu não vou descer a lenha nele, não. Aliás, eu vou elogiar. Né, o São Paulo, e depois de ter ganhado do Corinthians lá, ele ficou uma semana, né? Podendo se preparar pra jogar contra o Cuiabá. E aí perdeu do Cuiabá. Né? O Cuiabá hoje ele é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro e tem 26 pontos. E desses 26 pontos aí, 6 foram São Paulo que deu pro Cuiabá. Agora vamos falar um pouquinho a respeito aí da escalação que o Zubeldia ele manda pra campo. Ele manda pra campo um time que tem Rafinha, ele manda pra campo um time que tem Luiz Gustavo, ele manda pra campo um time que tem o Wellington Rato. São jogadores que ou são veteranos, né, no caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, ou que tem um jogador que tá muito fora de forma, como é o Wellington Rato, por exemplo. Então, pra você jogar com esses jogadores, uma temperatura ambiente ali de 20 a 25 graus, esses caras já não conseguem performar. Por que você vai colocar uns caras desses aí pra jogar quase 40 graus em Cuiabá na sombra lá? Tava à noite o jogo lá e tava 38 graus. Por que você acha que esse tipo de jogador vai conseguir performar jogando lá em Cuiabá? Então, eu acho Precisava? eu acho que um tapado desse aí, ô Motti, que não abre mão do esquema desse 4-2-3-1 pra ter o Luciano como meia, porque o Luciano jogando essa função, 90% do jogo, ele joga como articulador da equipe. E 10% quando o time consegue criar alguma coisa, ele chega na frente pra poder finalizar. O Luciano, nessa posição, ele não rende. Ele mata o Luciano e ele mata o Lucas jogando aberto. Então, não tem muito o que falar a respeito. Tá chovendo uma olhada, eu vou repetir tudo que eu já falei aqui nos últimos meses. O Zubeldia é um cara incompetente, o Zubeldia é um cara que não tem repertório, o Zubeldia é um cara covarde, o Zubeldia é um cara que ele se faz de refém de jogador, e é assim que vai ser até o final do ano, e se continuar pro ano que vem, vai continuar. Ele é incapaz de tirar os medalhões do time, mesmo não jogando nada. Mesmo não jogando nada, Rafinha vai continuar, Luiz Gustavo vai continuar, o Wellington Rato vai continuar, o Luciano fora de posição vai continuar, porque ele é um baita de um frouxo, é um bunda mole. É isso que ele é. Então, eu repeti aí, quem quiser saber o que eu penso do Zubeldia, volta aí nos programas da semana passada, ou nos últimos jogos quando o São Paulo perdeu. Não mudo absolutamente nada a minha opinião. E a respeito aí do que o Domênico tava falando, o Vieira tava falando a respeito do Dorival aí, se ele não tiver continuação aí na CBF, aí no comando da seleção, pro ano que vem, eu acho que pra ontem o São Paulo tem que mandar mensagem pra ele e recontratar o Dorival. Porque foi o único treinador de verdade Nossa, que boi, hein? Que São Paulo boi. teve. Foi o único. Que chifrudo. Não, o Dorival é largou isso. vocês na Mas é mão. o seguinte, o São Paulo hoje... O Bambi tem chifre, Domênico? Não, Não, o porque Alce assim, ó, tem chifre. tem um monte, mano, tem um monte de Zubelete aí, os fanboy aí, porque assim, pra mim, os Zubelete, os fanboy do Zubeldia. Pra mim isso é torcedor que tem preguiça de pensar pra não falar que é burro. Porque assim, os caras ficam, ai, o Marcão já vai queimar de novo o treinador, ai, o Marcão não sei o quê. O cara tá se queimando. Vê se sou eu que escalo o Luiz Gustavo, vê se sou eu que escalo o Rafinha, vê se sou eu que continuo com o Rato no time, com o William Gomes tendo, né, oportunidade de jogar. E realmente, como foi no segundo tempo, São Paulo entrou no jogo depois que entrou Igor Vinícius e o William Gomes. Por que será que mudou um pouquinho o cenário do jogo? Porque são jogadores mais jovens, são jogadores que se movimentam em campo. Por causa disso. Só que assim, aí você pega um treinador que ele é covarde, ele é incapaz de fazer uma leitura correta do jogo, e aí fica um monte de capacho aí de treinador, fica abraçando discursinho de pseudo-jornalista de televisão. Ai, mas vai queimar de novo. Ai, mas o cara tá 6 meses do clube. Precisa de quanto tempo pra entender que um jogador veterano já não consegue mais entregar tudo que ele poderia entregar se ele tivesse 10, 15 anos a menos?
Precisa de quantos meses vocês acham que precisa? Precisa de quantos meses pra entender que o Luciano jogando de meia não funciona? Precisa de quantos meses? Agora ele tá tendo tempo pra treinar. Poderia meter um São Paulo no 3-5-2. Poderia ter metido o São Paulo no 4-4-2. Teve a semana inteira pra isso. Vai ter data FIFA, agora tem mais outra semana pra poder treinar. 10 dias. Não vai mudar absolutamente nada, porque o cara é incapaz, velho. O cara não tem competência. É fraco, é limitado. E permanecer com esse covarde pra 2025 é perder tempo. Vai ser a mesma coisa. Ai, vamos dar um ano pro Zubeldia, porque a gente só pode analisar o trabalho depois de um ano. Aí começa o Campeonato Paulista com esse fracassado, vai cair no Campeonato Paulista como caiu com esse covarde Scarpini esse ano também, e aí vamos ter que escolher um outro treinador com a temporada já começada. Não era mais fácil já mudar o treinador agora? Não era mais fácil escolher, tentar acertar de vez na contratação? Eu vou repetir, Motinha. Se desse pra contratar o Dorival Júnior hoje, era o nome pro São Paulo. Porque é um cara que já conhece o elenco e foi o único treinador de verdade que nós tivemos nos últimos anos. Ainda, Marcos. Não, mas calma. O Paraguai e o Chile vai fazer o serviço. O Paraguai não. Faltam o Chile, 10 o Peru vai jogos, fazer- Marcão. O Então, São Paulo já tá no G6. ainda está no G6. É. Mas uma coisa, eu vou comparar o trabalho do Carpini argentino aí com o do Carille lá no Santos. Uma coisa, o Santos hoje tá brigando pela liderança do campeonato, tá jogando bem? Uma coisa é o que ele conseguiu em termo aí de classificação até agora. Porque a gente não pode cravar que vai terminar no G6. Uma coisa é o que o São Paulo tá conseguindo até agora. Outra coisa é o futebol, é o rendimento apresentado. Isso tem que ser avaliado também, cara. Tem um Mas monte tá de em time. risco, você Que acha? brava aí, A que vaga brava. pra Libertadores? Lógico que tá. O que o São Paulo tá jogando. Nós perdemos 2 jogos pro Cuiabá, porra. O penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do São Paulo que não entende isso e fica batendo palma pra doido dançar, fica querendo passar pano pro Carpini argentino, tomara que não se classifique o ano que vem se jogue Sul-Americana. Pra vocês verem o que é bom. Aí vocês vão falar assim, tá vendo? Pô, realmente não deu certo. Pô, ficamos um ano aí que o cara não conseguiu evoluir em nada. Óbvio que não conseguiu. Óbvio que não conseguiu. O cara não tem capacidade, meu irmão. Então, antes tarde do que mais tarde. Seu Júlio Casares, por favor, em dezembro, aí, se é que vocês vão permanecer com ele até o final do ano, até acho que deve, porque não adianta você trocar um treinador agora, mas no final do ano, em dezembro, por favor, reavalie o trabalho desse cara, pelo amor de Deus. Só porque perdeu, tomou no Cuiabá 2 vezes, tu quer mandar o cara então, embora? foi freguês do colocado Cuiabá, do campeonato, freguês. O penúltimo. Aí ganhamos do Corinthians lá suando sangue com 2 jogadores a mais. Fizemos 2-0, deixamos os caras diminuir o placar, ainda quiseram tentar empatar o jogo. E aí, porque ganha o jogo, tem muito torcedor de São Paulo que fica, mas ganhou, tá criticando. Tô criticando sim. Se fosse os caras lá jogando com 11 contra 9, tinha enfiado 6-7 no São Paulo. Tinha enfiado 6-7. E aí o São Paulo, porque ganhou de 2-1, não, mas ganhou. Vá pro inferno, velho. Vocês têm que se contentar com um pouco. Vocês merecem o Carpini argentino, o torcedor que defende esse incompetente, merece esse desempenho que o São Paulo tá tendo aí. Marcão, boa noite. Boa noite, Sombra. O Chile quenta, você viu, Ele Sombra? tá bravo, O Chile Sombra, quenta, ele tá minha bravo. mano. Ele tá muito bravo e fica queimando o Carpini argentino. Eu tô Você fica queimando. queimando o Carpini Exato. Tem que ouvir isso aí, meu. Que irmã Chile quenta que eu tenho. Não, mas assim, A Juma Marruá tá nervosa. mas é só A pra... tigresa. Eu tô chegando um pouco mais tarde, mas assim, só pra complementar aí, pra não dizer que eu não dei opinião, o Marcão, ele já falou de uma maneira um pouco mais agressiva, mas assim, em resumo, ele tá certo, porque quem queima... Tem muita gente falando que talvez estejam queimando o treinador dentro do centro de treinamento. Mas vamos uma coisa, quem se queima é o Zubeldia. Quem se queima é o Zubeldia. As atitudes dele. Continuar escalando os jogadores da década passada, do século passado, que ainda estão praticando futebol, você continuar insistindo numa escalação de Rafinha e Rato, é pedir para perder o domínio de bola. São jogadores muito lentos, pesados, não dá. Gente, não dá. O time não corre, né? E é a insistência nos mesmos... Esse aqui vem de Galo, de Botafogo, jogos onde São Paulo pode Já viu que não dá? ter resultado, mas, cara, não é com esses jogadores aí, não. Assim, pô, mas quem que tem no banco, né? Tem grandes jogadores. Não tem, talvez não tenha nem grandes jogadores no banco. Menos jogadores que têm vitalidade. Condicionamento físico. E E vitalidade. tem que tentar, né? A questão tem que Lógico. tentar. Gente, cara, Bobadilha e Luiz Gustavo é inacreditável. E ó, eu não tô falando disso hoje, não. Sim. Lembrem a quanto
dupla de volantes Bobadilha e Luiz Gustavo nunca ia dar certo no São Paulo. Conclusão, porque são jogadores que não engatam a terceira marcha. Sombra, você acha esse- que alguém dentro do São Paulo aponta isso pra ele? Que alguém chegou nele e falou, cara, você não tá às vezes vendo isso? aponta- não sei se de uma maneira tão de... Pô, não seria legal fazer uma análise? Será... Você... Tá dando certo. Às vezes de maneira um pouco mais direta quanto o Chile Quem. Não, mas ô Sombra, na moral, tem Pior muita que ele é gente chiliquento mesmo, Sombra. Chamava assim, Quintinho, você não tava aqui? É. Ele criou até o rótulo Zuma. Porra, não, você é louco. É, Vá pro inferno. mas uma coisa, ele pode ser chiliquento, mas ele gosta da família. Fim de semana, quem vai estar com a família? Nossa, Ele. velho. Você não. Verdade. É porque eu Nossa trabalho. Senhora. Trabalha no trabalho. teu contigo. Nossa Você trabalha Senhora. na praia, É porque por eu acaso? trabalho. É. Oi? Na praia você Ele trabalha? tem aquela outra, música, meu na moral, trabalho é aonde no botar na mar. CNN? Mano, Sombra, ele teve lá em casa esse final de vai, semana. né? E aí, tipo, eu falei pra ele, ô, mano, tipo, ele já indo embora rápido. Essa né? aqui é a mamãe, você fez Ele, isso? não, ele entrando no carro, ele entrando no E aí, carro. e aí, Marcão? Aí eu falei, ô, mano, esse final de semana agora aí vai ter um encontro da família. Ele fechando a porta do carro, ele falou assim, agora eu tenho outra família. Falou isso? Ó, posso falar? Você nunca mais, eu fiquei Bandido. triste, porque vocês nunca mais foram pra Águas No de encontro, Lindóia, no no encontro de Águas de dos Bora Lindóia. na sexta. Você vai Vou lá? na sexta. Vai no Borges. mesmo hotel? Vamos, Mesmo... Mas qual é a, Lá no outro agora. É qual a outro agora, possibilidade do Mano ir? O mano Ah, vai? só de brincadeira. O mano, ele falou assim, na Circuito das Águas, mas qual que é a Fonte de Treve lá? O A negócio Fontana da- de assim, Treve. É, Ah, você é vira a assim? Fontana de Fontana Treve. de Treve. É, Ele não Fontana vai de mais no Treve. balneário. Das Ele Águas, não é. vai no balneário. Ele Ele não vai vai com com aquele as águas. E a copinho azul Taizinha, a claro. Taizinha fala, eu não vou nesse hotel, E, Marcão, eu fico muito triste, Triste, às vezes. caramba, às hein? vezes É um eu tenho- vagabundo. às vezes assim, a gente Caramba, hein? capta as coisas assim, Já foi, né, Domingo? são pequenas expressões que a gente capta, assim, Sim, fala, Sim, e a gente vê como tá o rapaz. sim. Quando ele chega e fala, nossa, meu nível de alimentação hoje, né? Nossa, a comida da minha sogra é muito diferente. É. E você vê que ele Negativo. tá comparando com a comida Como é que da eu mãe. comi? Como é que eu comi isso aqui antes de conhecer a Thaís? É. Não Sabe por pode. que eu não falo isso? Sabe por que eu não falo Ele isso? fala Porque eu assim, já passei "Nossa, fome finalmente e um sei o arroz quanto é feijão bem doloroso. feito. Bem feitinho. Onde você bem passou feito. fome? Deixa de ser mentiroso. Só se seu for irmão. fazendo dieta. fome, é. Só se for Não, fazendo Eu dieta. jamais falaria isso. Seu irmão gêmeo nunca Inclusive, passou fome. A Como é forma que você como eu fui passou? criado, É. a forma como eu fui criado, a gente vê isso daí, por exemplo, no Bourbon, lá quando a gente tá lá no Vale Suíço. O Vieira, ele põe comida no prato e dá 2 beliscadas e larga. É. Cara, eu jamais farei isso, Aham. Quintino. Sabe por quê, cara? Tem tanta gente passando fome no planeta que eu acho um desperdício muito feio você ter gula. É. O Vieira, ele vai lá e enche o prato com tudo que ele vê no buffet e não come. E não come, larga lá. Aonde, E velho? pede pra trocar o prato 3 vezes, velho. Para. É. É Já viu, o vagabundo. gordo, já viu o gordo deixar as coisas no prato, Domênico? Olha como é mentira que ele tá falando. É. Essa jamanta vai deixar comida no Já prato. deixou Boca, sim. você Isso, come no jamanta. feno, seu E animal. às vezes a Thaís até fala. Bardoso. Pô, vamos jantar nos seus pais, né? A Thaís até fala, vamos jantar nos seus pais. Ele dá um jeito de falar assim. Não, eles não podem, eles dormem cedo. Vamos jantar na sua mãe, Ai, Maurício, eu não vou lá pra aquele bairro essa hora da noite. É. Vai, te conheço, Maurício. Você já foi ele mais fala, ele humilde, você confia. já foi mais humilde. Muito mais, vai Mas, muito. ô, mano, só pra deixar o negócio combinado aqui, pra quem perguntar de você lá, qual que é a desculpa que eu dou? Nossa senhora. Desculpa não, é só você ligar a TV no domingo e botar lá na CNN, o seu cretino. Mas você Vagabundo, quer eu que trabalho, ponha eu gostaria muito Você de... quer que ponha uma televisão para as pessoas ficarem te vendo lá? No almoço, Ó, né? vamos ver Não, se o não mano é o precisa, mesmo não. de antigamente. Ele pediu pra levar água que melhora o rim. Ele pediu pra levar água de volta lá. pediu. Tá vendo? Não, ele não. fazia isso Traz antes. pra mim, sabe? Não.